Olá pessoal, olha, agora nós vamos ver a seção 2.3, onde serão apresentados a definição formal do limite e algumas propriedades. Então, é preciso que vocês, deixa eu ver aqui, chamar a atenção de vocês. Estudem essa sessão, vejam essa aula, ela vai ser um pouquinho longa, tá? Assistam, dá pausa, volta, peguem depois o livro e estudem o livro. Eu vou tentar mastigar nessa videoaula alguns exemplos do livro que são escritos mais rapidamente. Eu vou tentar mastigar, fazer as coisas bem mais devagar, tá? Então a aula é um pouquinho mais longa, só que vamos passo a passo. Mas será importante que vocês vejam essa aula, estudem essa aula, estudem o livro antes de fazer exercícios, né? Então vamos lá, diminuindo aqui, vamos em frente. Seção 2.3, cálculos usando propriedades limites. Vamos em frente. Bom, as explorações numéricas que nós realizamos na seção 2.2, né, nem sempre nos fazem emitir respostas exatas, corretas. A gente viu alguns problemas, né, de uso de calculadora, que com arredondamento a gente pode nos enganar, com o uso de softwares gráficos, que devido à granulação da tela, a grossura do traçado do gráfico, a gente também pode tirar conclusões equivocadas, né? Então nós vamos, nessa seção, ver qual é a definição moderna de limite de uma função, quando o x tende a um ponto A do seu domínio, e vamos apresentar algumas propriedades, 11 propriedades, sem demonstração. Nós não vamos demonstrar, elas são passíveis de serem demonstradas, mas não é o objetivo do nosso curso de cálculo, tá? E as demonstrações ficam para um curso de análise matemática, tá bom? Bom, então as primeiras propriedades, as primeiras 5 propriedades de limites. Admita que C é uma constante real, tá? Admita que os seguintes limites existam. Então, o limite de f de x quando x tende a A existe, é número real, e limite de g de x quando x tende a A existe, é número real. Então, tire o caso do limite A igual a infinito, igual a menos infinito. Não é esse caso. Então, para essas 5 propriedades aqui, esses limites são números reais, tá bom? Então, primeira propriedade, a gente lê, né, de uma maneira mais coloquial essa propriedade. Olhem a grafia dela. Limite de f de x mais g de x, quando x tende a A, é igual a limite do f de x quando x tende a A, mais limite do g de x quando x tende a A. Em linguagem coloquial, eu leio essa frase aí, assim, limite da soma é a soma dos limites. Tá? Então, quando você tiver um limite de uma soma de funções, você pode calcular o limite de cada função e adicionar o resultado, desde que sejam números reais, tá? Desde que existam. Propriedade 2. Limite de uma diferença de funções é a diferença dos limites. Olhem bem a grafia aí, ó. Vou ler de novo. Limite de uma diferença de funções é a diferença dos limites, tá bom? Propriedade 3, limite, linguagem coloquial, limite do múltiplo de uma função é o múltiplo do limite. Olhem bem como é que está escrito aí matematicamente, né? Limite do múltiplo de uma função é igual ao múltiplo do limite, certo? Propriedade 4, vou ler de novo com linguagem coloquial, ó. Limite de um produto de funções igual ao produto dos limites de cada função. Certo? Propriedade 5, agora cuidado, hein? Limite de um quociente de funções é igual ao quociente dos limites, desde que o limite da g de x aí do denominador, olha aí, grafei em azul para você prestar atenção, desde que esse limite aí, que é número real, que tem que existir, seja diferente de zero.
Tá bom? Então a gente pode usar essa propriedade desde que o limite do denominador não tenda para zero, não seja zero. Vamos então, primeiro exemplo do livro, mostrar como utilizar essas propriedades anteriores. Tá? O uso de tais propriedades agiliza o cálculo de limites. Então, essas propriedades aqui, ó, voltando então. Propriedade 1, limite da soma é a soma dos limites. 2, limite da diferença é a diferença dos limites. 3, limite do múltiplo é o múltiplo dos limites. Limite do produto é o produto dos limites. E 5, limite do quociente é o quociente dos limites. Todas essas propriedades são teoremas que podem ser demonstrados. Nós vamos usar como ferramentas. Vamos usar isso como ferramentas. Primeiro exemplo. Use essas propriedades, essas 5 propriedades, e os gráficos, mostrados aí nessa figura, para determinar o limite da soma de f de x mais 5g de x quando x tende a 2, quando x tende a menos 2, perdão, limite do produto de f de x vezes g de x quando x tende a 1, e o limite do quociente dessas duas funções aí, f de x e g de x, quando x tende a 2. Então nós temos um gráfico da f, eu não tenho a representação algébrica, eu tenho a representação gráfica da f, aí em vermelho, e a representação gráfica da função g traçada em azul. Então eu vou aumentar esse quadro aqui e tem a limite de f de x mais 5g de x quando x tende a menos 2. Então vamos prestar atenção. Vamos prestar atenção. Aumentei o gráfico aí, ó. Quando x tende a menos 2, olha no eixo x e ache aí nessa figura x igual a menos 2. Quando você se aproxima do x igual a menos 2, eu vou fazer a flechinha vermelha agora aqui, ó. Quando você se aproxima do x igual a menos 2, pela esquerda e pela direita, essa conta f de x, primeira conta f, cujo gráfico está em vermelhinho. Essa conta f de x se aproxima de que número real? Não é 2. Se aproxima de 1, pela esquerda e pela direita. Certo? Não importa o valor da f no ponto menos 2. O valor da f no ponto menos 2 está indicado ali com aquela bolinha fechadinha, que vale 2. Mas o limite pela esquerda e pela direita da f, quando x tende a menos 2, vale 1. Ok? Então eu vou usar aquela propriedade da soma. Ó, a primeira parcela ali tende a 1. Ó, olha na figura. Agora eu vou olhar a função g e vou investigar se a função g tem limite quando x tende a menos 2. Preste atenção ali, ó. Estou ilustrando, pintando em verde ali, ó. Quando você se aproxima de menos 2, o cálculo g de x, a conta g de x, se aproxima de quanto? Se aproxima de menos 1. Então, se o limite de g de x se aproxima de menos 1, 5 vezes essa função, eu uso aquela outra propriedade, limite de 5 vezes a g de x é 5 vezes o limite da g. Se o limite da g vai para menos 1, o limite de 5 vezes o g de x tende a menos 5. Ok? Então, já escrevi aí para vocês, então, o limite da f de x quando x tende a menos 2, né, é 1. Apesar do f de menos 2 ser válido 2. Porque eu não faço a substituição do x pelo valor menos 2. Eu me aproximo do menos 2 e vejo a tendência pela esquerda e pela direita do comportamento da função f. Certo? Como o limite da função g, quando x se aproxima do menos 2, é menos 1, eu uso a outra propriedade da constante. Constante vezes o limite, menos 5. Então, escrevendo o final do exemplo, do item A do exemplo, né? Esse limite aí de f de x mais 5g de x, quando x se aproxima do menos 2, tende a 1 menos 5, é igual a 4, tende a 4. Perdão, menos 4. Está escrito certinho aí, tende a menos 4. Certo? Eu uso as propriedades. Vamos ver o item B. Ampliei de novo a tela aqui. Agora o item B do exemplo 1 é investigar o limite do produto f de x vezes g de x quando x tende a 1. Quando x tende a 1. Então,
Então, veja aí, aqui, deixa eu procurar minha ilustração aqui, isso. Acha o ponto 1 aí no eixo X, o valor 1. Quando você se aproxima, primeiro a f, quando você se aproxima de x igual a 1, olha lá, as suas contas f de x se aproximam de que valor? Pela esquerda e pela direita, se aproximam do valor 2. Né? Então, o limite do primeiro fator é 2. Vamos ver o limite do segundo fator da g de x. Né? Se ele existir e for um número real, a gente pode usar a nossa propriedade de multiplicar as duas respostas, os dois limites. Então, veja, quando você se aproxima do x igual a 1, estou grafando em vermelho aí uma seta aí na sua tela. Quando você se aproxima do x igual a 1, o que acontece com a conta g de x, cujo gráfico está em azul? Pela esquerda, essa conta g de x se aproxima de menos 2, e pela direita, essa conta g de x se aproxima de menos 1. Então, nós temos um problema, né? A gente já tem aquele critério de existência de limites. Se o limite pela esquerda não é igual ao limite pela direita, quando você se aproxima do 1 para a conta g de x, então esse limite não existe. Então não existe o limite do segundo fator. Então escreva aí, ó, o limite da f quando x tende a 1 é 2. Mas o limite de g de x quando x tende a 1 não existe, já que os limites laterais são diferentes. Então eu não posso usar aquela propriedade de multiplicar as respostas só vale quando forem números reais, quando eles existirem e forem números reais. Aí eu posso pensar na multiplicação, usar aquela propriedade. Se o segundo fator não tem limite, não posso usar essa propriedade. Então qual é a resposta? Não sei ainda, mas a propriedade eu não posso usar. Então não posso usar a propriedade 4. Mas podemos usar a propriedade 4 para calcular os limites laterais do produto. Então, agora veja aí na primeira linha que eu escrevi aí do limite, ó, limite do produto, um colchete, limite do colchete quando o x tende a 1 pela esquerda. O limite da f quando o x tende a 1 pela esquerda existe? Sim, é 2. E o limite da g? Lateral pela esquerda existe, é menos 2. Então, lateral do produto é menos 4. Aí eu posso usar a propriedade, aquelas propriedades, as 5 propriedades também valem para limites laterais. Então eu uso no produto direto, né? Porque se eu for usar só para a função g, não existe. Então, pensando no produto novamente, pela direita. Vamos pensar no produto agora pela direita, está escrito aí na linha de baixo. O limite do produto de f de x vezes g de x é o limite lateral do f vezes o limite lateral do g, desde que existam, mais existem. O limite da f é 2 pela direita e o limite da g é menos 1. Então, o limite do produto lateral, o limite pela direita do produto, essa multiplicação é menos 2. Então, você conclui que os limites laterais do produto f de x vezes g de x são distintos. Então, conclusão, o limite do produto não existe, porque eu calculei os limites laterais da função produto, usando a propriedade 4, certo? Agora, usar a propriedade 4 para falar assim, cadê? Aqui. Usar a propriedade 4 para falar assim, o limite da g não existe, então o limite do produto não vai existir. Não, calma, você não pode usar a propriedade 4 diretamente, não. Você pode usá-la para, né, nesse caso aí, particular, você pode usar para investigar o limite à esquerda do produto e à direita do produto. Aí você vê que esses limites existem, os laterais, mas são diferentes. Então, o limite do produto, quando você se aproxima de 1, não vai existir. Terceiro item, eu ampliei de novo os gráficos aqui, é o limite do quociente, quando x tende a 2. Então, ó, olha a minha setinha vermelha que eu coloquei no slide para vocês. Ó. Quando você se aproxima do x, quando o x se aproxima do ponto 2, aqui no x,
a sua conta f se aproxima de quanto? Mais ou menos 1,5, 1,4 talvez, né? Ó, tá piscando ali o verdinho, né? Não dá para saber exatamente, mas seria 1,5 praticamente. Então o limite da f existe, seria 1,5. Mas, quando x se aproxima de 2, a função cujo gráfico está em azul tende a quanto? Tende a 0, pela esquerda e pela direita, tende a 0. Então, o limite existe, mas como o limite do denominador, o limite dessa g aí que existe é 0, eu não posso usar a propriedade, da divisão, certo? Aqui, em texto. O limite da f seria aproximadamente 1,5 quando x tende a 2 e da g é 0. Então, eu não posso usar a propriedade, tá? Então, nesse caso aqui, eu já vou direto. Como o limite do denominador vai para 0, essa é uma observação que você pode anotar aí. Quando o limite do quociente, né, quando você tem o limite do denominador indo para 0, você já pode anotar que esse limite não existe. Você vai ter explosões numéricas à esquerda e à direita, porque o denominador tende a 0. Tá? Então, pode ser que esse limite não exista, não existindo mesmo qualquer noção de aproximação pela esquerda e pela direita, que os sinais sejam diferentes. Pode ser que pelos dois lados você tem uma explosão positiva, aí você iria concluir que o limite seria mais infinito. Pode ser que esse limite aí do quociente também seja menos infinito. Mas número real eu já posso concluir. Número real ele não vai ser, porque o denominador tende a 0. Então não vai ser um número real, tá bom? Não existe. Bom, mais algumas propriedades que a gente vai usar, mais alguns teoremas que a gente vai usar. Propriedade 6, então. Eu admito que o limite da f existe, que o limite da g existe, né? E a propriedade 6 diz o seguinte: o limite de uma potência de uma f de x quando x tende a a é a potência do limite da f de x quando x tende a a. Tá bom? Propriedade 7, o limite de uma constante quando x tende a a é essa própria constante. Certo? Enxergue o gráfico da função constante. É y igual a c, uma reta horizontal na altitude c. Quando você se aproxima de uma abscissa a, essas contas não variam, as suas contas são sempre a mesma constante c. Né? Então essa é a propriedade 7 que você já pode usar, vai ser uma ferramenta sua. Propriedade 8, o limite da função identidade do y igual a x, né? O limite de x quando x tende a a é igual a a. Certo? Se a sua conta é voltar, né, na sua máquina de transformação, se a sua conta volta sempre o número que você entra, sempre o x, pensando naquela alegoria da maquininha, quando você se aproximar do número a, o número resultante da sua função se aproxima do a. Pode usar, é um teorema 8, uma propriedade 8. Propriedade 9, então na verdade essa propriedade 9 está combinando a 8 com a propriedade 6, né? Que me fala que o limite de x elevado a n, quando o x se aproxima do a, é uma combinação das duas, é o a elevado a n, né? É a potência do x quando o x tende a a, então é o a elevado a n. Tá? A propriedade 9 é uma combinação. A propriedade 10 generaliza a propriedade da potência. Você pode ter potências, então, da forma 1 sobre n, né? O teorema, a propriedade 10 nos fala que o limite da raiz enésima de x é a raiz enésima do a quando o x tende a a, certo? Para qualquer n natural. E quando o n for, claro, quando você estiver com raiz de índice par, esse a aí, você compreende que esse a aí seja positivo, tá? Senão, nem posso calcular o limite. Propriedade 11, então, também uma combinação da potência de função. Então, usando as propriedades anteriores, você pode enunciar que o limite da raiz enésima de um f de x quando x tende a a é a raiz enésima do limite de f de x quando x tende a a. Ok? E, claro, se você tiver essa raiz enésima com n par, você vai admitir que, para usar essa propriedade, você admite que esse limite de f de x aqui quando x
tende a seja positivo, né? Senão não faz sentido. Então vamos ver um outro exemplo, né? O exemplo de que o uso dessas propriedades acelera as nossas respostas no nosso trato com o cálculo de limites. Exemplo 2. E tem dois itens, né? Limite desse polinômio, dessa função polinomial 2x² menos 3x mais 4, quando x tende a 5. E o limite dessa função racional, x³ mais 2x² menos 1, dividido por 5 menos 3x, quando x tende a menos 2. Mas eu não sei direito o gráfico dessa função. Não, calma. Nós não precisamos conhecer gráficos dessas funções. Nós temos essas ferramentas, as 11 ferramentas de limites, que a gente vai poder usar algebricamente. Então vamos lá. Primeiro item, limite. Vocês estão vendo que dentro desse parênteses aí eu tenho 3 parcelas? Eu não tenho uma propriedade que eu posso, entre aspas, linguagem coloquial de boteco, distribuir o limite nas parcelas? Pois é, vou usar essa propriedade. Propriedade 2. Então eu vou pensar em calcular o limite de 2x² quando x tende a 5, o limite de 3x quando x tende a 5 e o limite da constante 4, constante, quando x tende a 5. Certo? Eu não tenho uma propriedade que fala que o limite de um múltiplo de uma função é o múltiplo do limite? Pois é, propriedade 3. Estou usando a propriedade 3 agora no 2x² e no 3x. Olha como é que eu escrevi. Então é 2 vezes o limite de x² menos 3 vezes o limite do x, quando o x está tendendo a 5. Né? Agora, eu uso de novo a outra propriedade, a propriedade da potência. Né? Limite do x ao quadrado é o limite do x, que tende a 5, então tende a 5 ao quadrado. Então eu coloquei ali a primeira parcela, 2 vezes, entre parênteses, limite do x ao quadrado quando o x tende a 5, 5 ao quadrado. E no segundo parênteses aqui que eu coloquei, menos 3 vezes, limite de x quando x tende a 5, 5. E o limite da constante? Constante, 4. Então a resposta agora é 39. Gostaram? Daí você clica, dá um joinha. Né? Aí, nesse momento tem aluno, sobe a minha cara aqui. Nesse momento tem aluno que pergunta assim, mas eu vou ter que ficar decorando os números dessas propriedades. Não. Você vai atacar a lista de exercício e não vai ficar fazendo como eu estou fazendo aqui. Isso aqui é nota de aula, por isso eu estou chamando a atenção e pondo os números das propriedades. Você vai usar essas propriedades. Não precisa ficar decorando qual é o número de cada uma. Combinado? Sem estresse. Não precisa saber o número de cada propriedade, só precisa saber usar as propriedades. Então, vamos em frente aqui. Segundo item, o item B do exemplo 2. Uma função racional. E x está tendendo a menos 2. Então, propriedade 5. Né? Então, você não precisa, na hora de resolver um exercício desse, você não precisa falar para mim, olha, vou usar a propriedade 5. Não, você escreve essa passagem. E essa passagem aí só vai ser verdadeira ou válida quando o limite do denominador for diferente de 0. Tá? Então, a gente escreve, mas a gente ficamos torcendo para o limite do denominador não ser 0. Porque se for 0, eu vou ter que apagar isso aí. Não vou poder usar essa propriedade. Né? Então, vamos para frente. Uma soma, uma adição de 3 parcelas no numerador, uma subtração, 2 parcelas no denominador. Tá aqui. Então, estou usando as minhas propriedades e fazendo o limite da soma e também já tirando a constante do 2x², né? Escrevendo aqui 2 vezes o limite de x² quando x tende a menos 2. Certo? Também poderia fazer usar essa propriedade para o menos 1 aqui, né? Tirar o sinal de menos, ficar só com a constante 1, mas não, dá lá mesmo. E no denominador também, 5, limite da constante 5 e o limite de x, certo? Onde eu tirei o c igual a menos 3, eu já coloquei aqui, escrevi antes do produto. Escrevi menos 3 vezes o limite de x quando x tende a menos 2. Será que eu consigo calcular cada um desses limites? Consigo. X tende a menos 2, então x ao cubo tende a menos 2 ao cubo. X² tende a menos 2 ao quadrado. Constante tende a constante, 5 tende a 5.
limite de x tende a menos 2, multiplicando por menos 3 vai tender a 6. Então, a minha conta aqui, né, o denominador não tendeu a 0, o denominador tende a 5 mais 6, tende a 11. Então, a minha resposta aí, o numerador tende a menos 1. Então, eu tenho a resposta menos 1 sobre 11. Se aqui nessa etapa final o denominador desse 0, você pode apagar esse exercício aqui, apagar todas essas passagens, e não poderia começar dessa maneira que eu comecei. Tá bom? Então, lá na aula de exercício, a gente vai ver, vai ter exemplos aqui onde tem 0 no denominador, aí tem alguns exemplos de manipulações algébricas que a gente pode fazer. Mas se você chegar nesse ponto aqui e desse 0 no denominador, apaga o exercício inteiro. Não posso usar essas propriedades lá. Desde o início você está usando uma coisa, né, que não poderia ser usada. Vamos em frente então. Nos cálculos de limites efetuados em funções polinomiais, podemos utilizar uma propriedade que facilita muito, mas muito mesmo, a obtenção do resultado de limites. Então você combinando, né, pegando essas 11 propriedades aí, combinando a propriedade da potência, o limite da função identidade, né, tirar a constante para fora do limite, fazendo essas combinações dessas propriedades, você pode enunciar a seguinte propriedade da substituição direta. Se f for uma função polinomial ou racional, que é uma razão de polinômios, e a estiver no domínio da f, então o limite de f de x quando x tende a A é a conta polinomial efetuada na abscissa A, ou a conta racional efetuada na abscissa A, certo? Veja, você não pode anular o denominador da função racional, porque a propriedade é se o A estiver no domínio, porque quem anula denominador de função racional não está no domínio. Então a propriedade está correta, certo? Então, se for polinomial ou racional, você pode substituir diretamente o número abscissa A na expressão funcional. Terceiro exemplo. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue usar essa propriedade de função aqui. O terceiro exemplo traz uma função racional, né, uma divisão de polinômios. Então, nós vamos ver se a gente pode usar diretamente essa propriedade. Exemplo 3, então. Vamos ver. Determine o limite de x² menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Aí você fala, função racional. Eu vou substituir esse x igual a 1. Então, no numerador, você substitui o x igual a 1 e tem um 0. O 0 no numerador, não tem problema. E quando você tentar substituir x igual a 1 no denominador, 0. Então, você não pode usar essa propriedade aqui, porque o 1 não está no domínio dessa função racional. Tá certo? O 1 não está no domínio, porque ele é no denominador. Como é que eu vou fazer isso? Ora, então chama atenção aqui, que eu não posso fazer a substituição, não posso usar essa propriedade, mas eu tenho uma ideia. Veja, o 1 anula o denominador. Se você substituir o número 1 no numerador e obteve 0, é porque ele é a raiz do polinômio do numerador. Se ele é a raiz do polinômio do numerador, você divide por x menos a. Você faz a fatoração. Aí você usa aquela regra do Brioche-Ruffini, porque é polinomial, né? Função racional. Então, polinômio do numerador. Usa aquela divisão do Brioche-Ruffini por x menos a, ou usa a chave, faz a divisão. Nesse caso aí vai ser imediato, porque eu tenho x² menos 1 ao quadrado. Então, tem diferença de quadrados. Então, é um produto notável. É um produto que você bate o olho e nota. X mais 1 vezes x menos 1 vai dar x² menos o quadrado do segundo. Né? Então, agora vamos pensar o seguinte. Quando você tende a 1, veja, eu não assumo a abscissa 1. Eu chego perto da abscissa 1. Aquele fator x menos 1, então aqui no slide está cancelado, tá vendo? Que aparece multiplicando o parênteses x mais 1 no numerador. E esse parênteses que aparece multiplicando o número 1 do denominador, eles são números que são muito pequenos.
mas eles são não nulos. Por isso eu posso fazer o cancelamento. Então, essa conta, na verdade, é a conta x mais 1. Quando você não assume o valor 1, essa conta que você faz, essa razão, é sempre a conta x mais 1. Portanto, eu posso calcular o limite diretamente. Tá? Então, o 1 não está no domínio da função, mas a conta efetuada é x mais 1. Então, o limite dessa função racional, quando x tende a 1, é o limite lá, do fator dividido por x menos 1. São expressões numéricas muito pequenas, mas não nulas. Eu cancelo e eu calculo o limite só do fator x mais 1, quando x tende a 1. Então, isso tende a 2. Ok? Quer ver o gráfico dessa função? Está aqui a ilustração. O gráfico dessa função aqui, racional, na verdade é quase uma reta, porque falta um ponto aí, falta um ponto 1, 2. A função não é definida quando x é igual a 1. Né? Então ela não assume o valor 2. Mas o limite dessa função, quando você se aproxima do 1, é 2. O limite existe. Não existe o valor da função no ponto. Certo? Estou piscando aí para vocês. Ó. Ok. Exemplo 4. Outra função racional. É uma adaptação. Por exemplo, o 5 vai ser outra função lá, outro com um pouquinho de problemas. O exemplo 4 é uma adaptação do exemplo 3. Admita uma outra função g de x, valendo o seguinte, uma função definida por partes. Ela vale x mais 1 se o x for diferente de 1, e vale π se o x for igual a 1. E temos aqui uma representação gráfica dela. E o autor pergunta para você, qual é o limite de g de x quando x tende a 1? Você só não pode responder que vale π. Porque você não pode substituir x igual a π na expressão, aqui é o x igual a 1, perdão, na expressão da função. Você não pode olhar na definição a linha de baixo para calcular o limite. A linha de baixo aqui da definição da g diz para você que se o x for 1, o valor da função é π. Mas quando você pensa em limites, o x é diferente de 1. E se o x for diferente de 1, você tem que olhar na linha de cima da definição da função. Então você tem que calcular o limite de x mais 1 quando x tende a 1. E esse limite vai ser 2. Certo? Esse limite é 2. Não interessa o valor da função no ponto 1. O que interessa é o comportamento da função nas proximidades da abscissa 1. Então a resposta é 2. Bom, aí eu escrevo aqui, a resposta é 2. Então, exemplo 5, que eu falei para você que era uma outra função racional aí. Vamos em frente. Estamos na metade da sessão aqui. Vamos com calma. Estou fazendo devagar aqui, tá? Porque é uma sessão um pouquinho pesada, vamos assim dizer, né? Na gíria. Limite de 3 mais h ao quadrado menos 9 quando h tende a 0. Você não vai poder fazer uma substituição aqui. Função racional, vou tentar substituir a variável pela abscissa fixa, 0. Não vai dar certo. Por quê? Você vai zerar o denominador, o 0 não está no domínio dessa função racional. E mais, quando você faz a substituição de h igual a 0 no numerador, o que é que acontece? Vai dar 9 menos 9, vai dar 0. Certo? Então eu tenho um 0 no numerador e um 0 no denominador. O que é que está acontecendo ali? Então eu não posso usar aquela propriedade da razão. O que está acontecendo lá? Vamos alterar a expressão do numerador. Posso fazer alguma coisa? Posso. Eu tenho 3 mais h ao quadrado. O que eu posso fazer é expandir ao quadrado daquela soma. Então eu já escrevi tudo aí. Ó. Presta atenção no que está escrito no slide aí. Ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes primeiro pelo segundo. 2 vezes 3 vezes h, 6h. Mais quadrado do segundo, menos 9. Bom, mais 9 menos 9, me sobra 6h mais h quadrado. Veja, eu tenho h e h quadrado, então posso colocar em evidência a variável h, que multiplica 6 mais h. Né? Quando você vai estudar o limite, então olha aí na parte de baixo da tela, do slide. Quando você vai estudar limite,
O limite daquela expressão, 3 mais h ao quadrado menos 9 dividido por h, é o limite de você fatorou 6 mais h vezes h dividido por h, quando h tende a zero. Ele não é nulo, o h. Ele tende a zero. Então, ele é um número diferente de zero. Então, você pode ter um bilionésimo multiplicando o fator 6 mais h, mas você vai dividir por um bilionésimo. Então, você pode cancelar esse h do numerador com h do denominador. Resta você calcular o limite de 6 mais h quando h vai para zero. Tende a 6. Aí você, com uma manipulação algébrica, você consegue se desvencilhar, né? E calcular, dado aquele problema de anular o denominador, e calcular o limite, sem usar, evidentemente, a propriedade do quociente. Sexto exemplo. Olha só, um outro exemplo de uma função que vai te dar um problema. Já é uma função algébrica. Agora que eu tenho extração de raiz quadrada de polinômio, né? Então aí já não é racional, aí já é uma função algébrica. E eu devo calcular então esse limite aí quando t tende a zero. Intuitivamente, se você tentar aí, ó, t ao quadrado quando t tende a zero, vai tender a zero ao quadrado, vai tender a zero. E o numerador? O numerador vai tender a raiz quadrada de 9, que é 3, menos 3. Então também tende a zero. Então aí está causando um problema. É uma função algébrica, né? Eu tenho um zero, quando eu me aproximo do zero, eu tenho uma expressão que se aproxima do zero no numerador e outra que se aproxima do zero no denominador. O que eu posso fazer? Mas eu não tenho produto notável aqui, como é que eu vou fatorar isso? Então, você vai praticar porque tem pelo menos uns 15 exercícios desse tipo lá na lista para você fazer. Olha o que você vai fazer. Eu não posso aplicar a propriedade do quociente, né? Não posso substituir o t pelo zero, mas eu posso fazer a seguinte coisa. Nessa expressão, olha aqui na linha de baixo, nessa expressão aí, eu posso multiplicar e dividir essa expressão pela mesma expressão que é raiz quadrada de t quadrado mais 9 mais 3. Tá vendo? Eu digo assim, é comum a gente falar assim que a gente vai multiplicar e dividir. Multiplicamos e dividimos essa fração pelo conjugado do numerador. Sempre que você tiver uma diferença de termos no numerador, o conjugado vai ser a soma dos termos. Se você tem a soma dos termos, o conjugado é a diferença, é o a menos b. Quer ver? Então, multiplicando e dividindo por essa expressão aí, onde eu estou colocando mais 3, olha só, presta atenção. A menos b multiplicando a mais b. Então, quando eu forço a multiplicação pelo conjugado do numerador, em cima e embaixo, né? Estou multiplicando em cima e embaixo para não alterar a fração, no numerador aparece a menos b vezes a mais b. O que é isso? Produto notável. A quadrado menos b ao quadrado. Então, o a ao quadrado vai elevar ao quadrado a raiz quadrada. Olha como é que você sai disso aqui. Você vai elevar ao quadrado a raiz quadrada, que vai te dar t quadrado mais 9, aqui na linha de baixo, menos o 3 ao quadrado, que vai dar 9, vai ter um t quadrado no numerador, e fazendo a distributividade aqui do t quadrado vezes a raiz aqui, ó. Aliás, nem faço a distributividade, nada, só deixo em evidência mesmo. T quadrado vezes o conjugado do numerador. Aparece a possibilidade de você cancelar t quadrado com t quadrado, porque o t não assume o número zero, né? Ele chega perto do zero, mas ele não assume o número zero, resultando na expressão 1 sobre raiz quadrada de t quadrado mais 9 mais 3. Aí agora não tem problema, porque quando... Cadê meu último slide aqui? Quando você pensa em aplicar a propriedade da raiz quadrada, limite da raiz quadrada é a raiz quadrada do limite desde que exista, né? Então eu vou passar, entre aspas, a gente passa esse limite para dentro da raiz quadrada. Limite de t quadrado mais 9, quando t tende a zero, tende a 9. Raiz quadrada de 9 é 3, então a resposta desse limite é 1/6.
A resposta do limite é 1/6. Tá? Eu não posso usar propriedades, mas eu posso multiplicar e dividir pelo conjugado e me desfazer daquele problemão que era um zero no numerador dividido por um zero no denominador. Tá? Claro, você vai fazer isso de novo no seu estudo, depois você vai pegar exercícios na lista de exercícios e vai aprender a usar essa técnica. Bom, aqui o autor apresenta novamente, com o nome de teorema, um critério que a gente já conhecia, né? Que o limite de uma função vai ser o número L, quando x tende a A, se os limites pela esquerda e pela direita existirem e forem iguais a esse número L. Tá? Agora, como teorema. O que antes era intuitivo, agora já está elencado como teorema e pode ser demonstrado. Mas nós não vamos demonstrar, nós vamos usar como ferramenta. 7º exemplo. Então vamos usar esse teorema aqui para responder essa questão. Limite do módulo de x quando x tende a zero. Quanto vale isso? Vale zero. A definição do módulo de x é o próprio x, se o x for positivo, ou zero, e o oposto de x, se o x for negativo. Né? Temos aqui até uma ilustração do gráfico do módulo de x. Então, calculando os limites laterais, quando você pensa em chegar no zero pela esquerda, use a linha de baixo da definição da função valor absoluto. Tende a zero pela esquerda, isso tende a zero. Menos um x que tende a zero, tende a zero. Certo? E pela direita, quando você tende pela direita, você olha a linha de cima dessa definição, você também tende a zero. Então, os limites laterais existem, como eu estou piscando aqui, né? Os limites laterais existem e são iguais a zero. Então, esse limite aqui é igual a zero porque eu estou usando essa propriedade aqui, esse teorema aqui de trás. Os limites laterais existem e são iguais. Então, aí está escrito certinho, né? Limite pela esquerda é zero, limite pela direita é zero. Portanto, pelo teorema anterior, o limite é zero. Exemplo 8. Agora, mostra que esse limite não existe. Então, nós vamos usar esse teorema dos limites laterais e vamos mostrar que esse limite aí da função módulo de x dividido por x não existe. Tá? Bom, como é que fica a definição dessa função? Função definida por partes. Se o x for positivo, o módulo de x é o x, né? Então a expressão vai ser x dividido por x, se ele for positivo, ou se ele for negativo, o oposto do x dividido pelo x. E quando for zero? Opa, presta atenção, o zero não está no domínio. Né? Ou ele é estritamente positivo ou estritamente negativo. O zero não faz parte do domínio. Então, essa conta aí, na linha de cima vai dar 1 e na linha de baixo vai dar menos 1. Então, nós vamos calcular os limites laterais. O limite dessa expressão, módulo de x dividido por x, quando você se aproxima de zero, quando o x se aproxima de zero pela esquerda, tende a menos 1. E pela direita, tende a 1. Está vendo a diferença? Então, os limites laterais existem, mas são diferentes. Portanto, não existe o limite global, o limite total dessa função quando x tende a zero. Que é o que está escrito aqui. Os limites laterais existem, são distintos, portanto, a sua resposta é, pelo nosso teorema aqui anterior, o limite não existe, porque os limites laterais existem, mas são diferentes. Exemplo 9. Então, aqui também, né, vamos tentar usar aquela propriedade, ou o nosso teorema dos limites laterais. Uma função definida por partes, o autor apresenta para você raiz de x menos 4, se x for maior que 4, e 8 menos 2x, se o x for menor do que o 4. Determine se existe esse limite dessa f aí, quando x tende a 4. Bom, vamos analisar limite à esquerda e à direita quando x tende a 4. Certo? Copiei aqui embaixo a definição da função, na tela. Então, quando eu me aproximo do 4 pela esquerda, veja a notação, limite com x tendendo a 4. Pela esquerda, o sinalzinho de menos ali, pela esquerda, eu vou olhar na linha de baixo da definição dessa função definida por partes e vou fazer essa substituição. Meu f de x é 8 menos 2x.
Uso as minhas propriedades e penso. 8 menos o dobro de alguém que tende a 4, tende a 8, essa subtração vai tender a 8 menos 8, vai tender a 0. Minha resposta é, tende a 0. Pela direita, limite de f de x, quando x tende a 4 pela direita, olha na definição da função aqui embaixo. Está olhando? Então você vai substituir a raiz de x menos 4 no lugar do f de x. E agora pensa, raiz quadrada, né, do limite do radicando. O limite do radicando tende a 4 menos 4, né, e ele é maior do que o 4. Então ele não vai ser número negativo dentro da raiz. Então vai diminuindo tendendo a 0 dentro da raiz. E a raiz quadrada de um zero positivo, ele é 0. Tá? Tende a 0. Então o limite pela esquerda e pela direita existem e são iguais. Portanto, pelo nosso teorema, o limite da função f, definida por partes, essa aqui definida por partes, esse limite dessa função aqui, existe e vale 0. E na lista de exercícios tem vários para você treinar esse uso dessa ferramenta aí. Então, não dá para você estudar cálculo. Você, eu vou ler como se fosse assistir um filme aqui, vou ver o vídeo. Não, você tem que pegar o livro depois, estudar, mastigar o livro e atacar a lista de exercícios, porque você tem que aprender a usar essas técnicas, esses teoremas, essas propriedades. São técnicas. Então você tem que praticar o uso dessas técnicas, dessas ferramentas. Ok? Não era obrigatório você saber o gráfico dessa função. O autor mostra aí no livro, né, ilustra para você, né, que pela esquerda e pela direita você tenderia a 0 realmente. Tá? Exemplo 10. Estamos caminhando aqui para o final. O autor apresenta essa função maior inteiro, aí, a famosa função escada. Essa notação aí de um colchetinho duplo é usada como função maior inteiro. Quando você vê esse colchetinho duplo assim, com um número x ali dentro, essa notação denota o maior número inteiro, é o maior número inteiro que é menor ou igual a x. Então, exemplo, 4, o colchete duplo em 4. Isso significa qual é o maior número inteiro, menor que 4. Então poderia ser o menos 2? Poderia ser o menos 1? Sim. Poderia ser o 0? Sim. Mas o 0 ainda não é o máximo dele, né? Poderia ser o 1, o 2, o 3. Pode ser igual a 4? Pode. Na definição ele permite que seja igual a 4. Então, esse colchete duplo do 4 é o número 4. Esse colchetinho duplo aí de 5.2. Assim, olha, poderia ser o menos 20, porque é inteiro, mas ele está muito longe do 5.2 ainda, é o maior deles. Então poderia ser o 2, que é inteiro, poderia ser o 3, poderia ser o 4, poderia ser o 5, que é um número inteiro, poderia ser o 6? Não. O 6 não é um inteiro, mas ele não é inferior ao número 5.2. Pode ser o 5. Então é o 5. É o maior número inteiro. À esquerda do 5.2. 5. Compreenderam? Π, que é irracional, 3.14 é irracional. Qual é o maior inteiro à esquerda do π? Negativos, então longe do π, chegando perto do π, qual é o maior inteiro? É o 3. O 4 não pode ser. O 3. 3 é o maior inteiro, situado à esquerda do π. É assim. Então essa é a notação para a função maior inteiro menor ou igual a x. O autor apresenta para você o gráfico, né? Isso que a gente chama o gráfico dessa função maior inteiro aí, inferior a x, né? Na função escada, né? Porque veja, o gráfico parece uma escadinha mesmo, né? Vai de uma em uma unidade, vai subindo à medida que você anda para a direita, certo? E a pergunta que ele vai fazer, então, no exemplo 10 é assim. Pergunta-se, limite da função maior inteiro de x quando x se aproxima do 3. Bom, olha a abscissa 3 aqui, estou marcando para você no seu slide aí, no seu vídeo aí, ó. Se aproximação, né, pela esquerda e pela direita no 3.
pela esquerda e pela direita. Existe limite lateral pela esquerda e pela direita? Existem os limites laterais. Só que, pela esquerda, esse limite lateral é 2. Eu esqueci de fazer a flechinha verde. Pela esquerda é 2, mas pela direita é 3. Então, os limites laterais existem, são diferentes. Então, não existe o limite total da função máximo inteiro do x, quando o x tende a 3. E a conclusão é que, da mesma maneira que você pensou em se aproximar numa abscissa 3, se você pensar em se aproximar numa abscissa 4, 5, menos 10, menos 200, 1 milhão, se você pensa em abscissas n inteiras, aqui ó, conclusão, você não vai ter limite, porque os limites laterais existem, mas são diferentes. Certo? Quando você se aproxima do número n inteiro, pela esquerda você vai tender a n-1, pela direita você tende a n. Então, vai dar essa diferença, da mesma maneira que deu 2 e 3, certo? Essa, então, é o final do exemplo 10. Temos mais, quase no finalzinho da sessão, temos mais 2 teoremas aí, o teorema da desigualdade e o teorema do confronto. E a gente vai ilustrar com uma figura, né, para a gente compreender essas duas ferramentas. Como são teoremas, sempre que o autor apresenta para você no livro de cálculo propriedade ou teorema, isso pode ser demonstrado com as propriedades e os teoremas anteriores, mas não é objetivo do nosso livro, do nosso estudo. Então nós vamos pegar esses teoremas aí e usá-los como ferramentas. Teorema da desigualdade. Veja só como é que está enunciado aí no livro. Se uma função f de x é sempre menor ou igual a uma função g de x, quando x está próximo da abscissa A, exceto possivelmente na abscissa A, e os limites da f e da g existem quando x tende a A, então o limite da função inferior ao f, limite do f de x, é menor ou igual ao limite do g de x quando esses limites aí tendem a A. Certo? Se o g de x é sempre inferior, se o f de x é sempre inferior ao g, o limite da f quando você se aproxima do A é inferior ao limite da g quando x se aproxima do A. Uma ilustração para você compreender, né? Ó, o gráfico da f perto da abscissa A, o gráfico da f está sempre abaixo do gráfico da g. Então, quando você se aproximar do A, o limite da f, quando x tende a A, é menor ou igual ao limite da g de x quando x tende a A. Entendeu? Teorema da desigualdade? Essa figura ilustra bem o teorema da desigualdade. Vamos usar isso como ferramenta. Não vamos demonstrar, tá? E o tal do teorema do confronto. Olha, usando, entre aspas, assim, 2 vezes esse teorema da desigualdade, você pode demonstrar o teorema do confronto. Veja só o enunciado do teorema do confronto. Depois a gente vê a figura. Se f de x é menor que g de x, que é menor que h de x quando x está próximo da abscissa A, exceto possivelmente da abscissa A, né? Alguma dessas funções pode não ser definida, tá? Nós queremos que essas desigualdades aí sejam válidas em proximidades da abscissa A. Tá? Se o limite da função inferior f de x, quando x tende a A, existe, vale um número L, for igual ao limite da função superior h, quando x tender a A, e for o mesmo número L, né? Também é chamado teorema do sanduíche, esse teorema de confronto. Então, o limite da função que fica no meio entre a f de x e a h de x, quando x tende a A, tem que ser L. Olha aqui na ilustração, ó. Função azul, o gráfico em azul da f, o gráfico em verdinho da h, tá vendo? E o g, perto da abscissa A, o g está sempre acima do f de x e abaixo do h de x. Se existe o limite do h e vale a altitude L, se existe o limite da f e vale a altitude L, então o limite da que está presa ali no meio, né, fica ensanduichado ali, fica um recheio de sanduíche. O limite da g que está ali no meio tem que ser L. Isso é um teorema, dá para demonstrar,
mas nós vamos usar como ferramenta. Então, dentro dessas condições, você pode usar que o limite da função que está presa entre as duas outras é o limite dessas duas funções laterais aí, da inferior e da superior. Vamos ver uma aplicação. Exemplo 11. Exemplo 11, então, também no finalzinho, é o último exemplo. Utilize o teorema do confronto e mostre que limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x é igual a zero quando x tende a zero. Certo? Uma função aqui complicada, não sei o comportamento dela, né? Só que, veja, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Eu posso pensar em limite do x ao quadrado, posso pensar no limite do seno de 1 sobre x e posso pensar em calcular cada um deles e multiplicar o resultado, né? O limite de x ao quadrado, quando x tende a zero, é zero. Ótimo. E o limite de seno de 1 sobre x quando x tende a zero? Lembram do limite de π sobre x, que ficava oscilando infinitamente perto da origem? A situação é essa. Seno de 1 sobre x quando x tende a zero oscila cada vez mais rápido quando x se aproxima da origem. Esse limite não existe. Ele não existe mesmo. Não é que ele dê infinito ou dê menos infinito. Ele não existe. A função fica oscilando infinitamente entre menos 1 e 1, perto da abscissa zero, que não está no domínio dela. Então eu não posso usar o produto dos limites, porque o produto do segundo fator não existe. Ok? Muito bem, mas o autor vai mostrar como é que se usa o teorema do confronto. O seno de qualquer arco, θ, em particular o 1 sobre x, é sempre um número entre menos 1 e 1, concordam? O seno de qualquer arco sempre oscila entre menos 1 e 1. Certo? X ao quadrado é um número positivo. Então eu posso multiplicar essas duas desigualdades, estão vendo? São duas desigualdades que estão escritas aí. Menos 1 menor ou igual que o seno, e a outra desigualdade é esse seno menor que 1. Posso multiplicar por x ao quadrado sem alterar nenhum desses dois sinais de desigualdade, porque eu estou multiplicando esses três fatores, essas três escritas aí, por um número positivo. Então eu posso escrever, está grafado em vermelho aí, eu posso escrever que x ao quadrado vezes menos 1, menos x ao quadrado, é menor ou igual a x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, que vai ser menor ou igual a x ao quadrado. Então, a função a ser estudada, a função cujo limite eu queria calcular, voltando à tela aqui, função cujo limite eu queria calcular, está presa, né? Ela fica acima da função menos x ao quadrado, né? Essa conta aí do meio, ela é maior, no máximo é igual, mas é maior do que a conta x ao quadrado negativo, e ela também é menor. Essa conta aí, quando você faz essa conta aí para qualquer x, ela é menor, no máximo igual à conta x ao quadrado. Ok? Agora eu conheço o limite das funções que prendem essa função x quadrado vezes o seno do parênteses aí. Conheço o limite quando x tende a zero? Conheço. O limite de menos x ao quadrado, olha na tela. Limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero é zero. E o limite de x ao quadrado positivo, o da direita, né? Quando x tende a zero, também é zero. Então eu tenho o famoso sanduíche aí, Eu tenho o gráfico de uma função que está presa entre a parábola y igual a menos x ao quadrado e a parábola, tem uma figura bonitinha aí logo adiante, e a parábola y igual a x ao quadrado. Quando você se aproxima da abscissa zero, essa conta complicada, x quadrado seno de 1 sobre x, ela fica presa entre uma conta negativa que tende a zero e uma conta positiva que tende a zero. Pelo teorema do confronto, o limite de x quadrado vezes seno de 1 sobre x, que é a função que está presa aí no meio, tende ao limite L, que no caso é zero. Querem ver a ilustração do gráfico? Mas você, como é que eu vou saber, professor? Não, você não saberia. Você trabalha com a álgebra. A sua conclusão é algébrica.
É um exemplo do livro. Então o autor está mostrando que se você pegasse um GeoGebra, por exemplo, e plotasse os gráficos dessas funções, você veria que o seno, que o x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x oscila rapidamente perto da origem, mas a amplitude dele fica sempre presa entre o menos x quadrado e o x quadrado. Então ele tende a zero. O limite dessa função, quando o x se aproxima de zero, tende a zero, porque existe o limite da função superior e da inferior. Tá bom? Então é um exemplo. Lá no livro tem alguns exercícios propostos para você usar o teorema do confronto ou o teorema de sanduíche, né? Então depois a gente vê na aula de exercício. Ok? Então esse é o último exemplo da seção. Aí da seção 2.3, falei que é uma seção importante, vi bem devagarinho, o vídeo ficou longo, mas é que eu fiz passagens, né, que não estão escritas lá no livro. Então exercícios essenciais, tá? Se você tiver chance, faça mais do que esse, mas são essenciais que você faça pelo menos esses, né? Então envolvem o cálculo de limites usando as propriedades, alguns ali de teorema do confronto aqui chegando aqui no finalzinho. Tá bom? Próxima aula então, estudaremos seção 2.4. Joinha!